Oi, pessoal. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar um pouco nas leituras desta segunda-feira, da 18ª semana do Tempo Comum. Isso aí. E hoje também é um dia especial, né? Memória de São João Maria Vianney. Exatamente, o cura d'Ars. Então a ideia é pegar essas leituras e ver como elas conversam com a nossa vida, com o nosso dia a dia. É isso. Vamos falar de fome, de cansaço, mas também de compaixão, de partilha. Como é que a gente pode, sei lá, transformar aquela reclamação em gratidão? Ou fazer o pouco render muito? Boa. Vamos começar então com a primeira leitura, lá do livro dos Números, O Povo no Deserto. Ah, sim. Cansados do maná, né? E aí começam a reclamar, com saudade do Egito. Dizem algo tipo: quem nos dará carne? A gente lembra dos peixes que comia de graça no Egito. É impressionante essa memória seletiva, né? Esquecem a parte da escravidão. Totalmente. Só lembram da comida. Mas essa fome, será que era só de comida mesmo ou tinha algo mais, assim, profundo? Fico pensando nisso também. Talvez uma fome de segurança. Mesmo que fosse uma segurança meio ilusória lá do passado. Ou de sentido, né? Pode ser uma fome de algo familiar, talvez. É fácil a gente cair nessa de reclamar do presente e idealizar o passado, né? Quando as coisas apertam. Verdade. E hoje em dia, quais são as nossas fomes, né? Às vezes a gente reclama de uma coisa, mas no fundo está faltando outra. Atenção, reconhecimento, esperança. Exato. São João percebia muito isso, né? Essas fomes da alma que, se não são cuidadas, viram murmúrio, viram reclamação. Talvez um exercício para a gente hoje, né? Quando vier a vontade de reclamar, parar um pouquinho e pensar, tá, mas qual é a fome real aqui por trás? É uma boa tentar dar nome a isso, né? Falar de um jeito mais construtivo. E essa mesma leitura, logo depois, mostra o outro lado, o cansaço de Moisés. Nossa, sim! Ele tem um desabafo com Deus que é muito forte. Muito. Ele fala, por que você fez isso comigo? Eu não aguento sozinho. É quase um grito, né? É um grito de limite total. E quem nunca se sentiu assim, né? Sobrecarregado no trabalho, em casa, com as responsabilidades. Com certeza. O próprio cura d'Ars, imagina, com aquela dedicação toda, deve ter sentido esse peso muitas vezes. Mas o bonito é ver a reação de Deus, né? Ele não briga com Moisés, ele acolhe. Isso é muito importante. Mostra que reconhecer o limite e pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um ato de confiança, né? Exatamente. É ser honesto com Deus e confiar. Confiar que Ele vai agir, que vai mandar ajuda, seja direta, seja através de outras pessoas. É um convite para a gente também, né? Quando sentir o peso, levar isso para Deus com sinceridade. Pedir ajuda mesmo. Com certeza, ser honesto com os próprios limites e confiar na providência. E falando em ajuda e compaixão, A gente chega no Evangelho de Mateus. Jesus querendo um tempo sozinho, talvez cansado também. pois é, mas aí ele vê a multidão e o texto diz que ele se encheu de compaixão. É lindo isso. E aí vem a cena famosa. Os discípulos querem mandar o povo embora para comprar comida. Mas Jesus, Jesus fala: não precisa, deem vocês mesmos de comer para eles. E aí acontece o milagre com os 5 pães e 2 peixes. o que sempre me chama a atenção nessa passagem é que Jesus não faz um milagre do nada. Ele pede o que os discípulos têm. Por quê, hein? Ah, eu acho isso fundamental. Mostra que Deus quer contar com a gente. Ele quer agir através do nosso pouco. Hum, Nossos 5 pães e 2 peixes, sabe? Nossos talentos, nosso tempo, nossa boa vontade. Pode parecer quase nada pra gente, mas para Deus é o ponto de partida. faz todo sentido. Como São João Vianney, né? Uma entrega total que, nossa, alimentou tanta gente espiritualmente. Exatamente esse o ponto. A questão não é o quanto a gente tem, mas a disposição de colocar à disposição, de partilhar com generosidade e confiar que Deus multiplica. Então a lição é dupla. A generosidade de Deus e a nossa disposição em colaborar com o pouquinho que a gente tem. Isso. Talvez outro convite prático para hoje. Qual é o meu pãozinho, o meu peixinho que eu posso oferecer? Um tempo para ouvir alguém, uma palavra amiga, um talento que eu tenho. E oferecer isso, né? Mesmo que pareça pequeno.
Confiar que pode fazer diferença. Pode fazer toda a diferença. É um gesto de compaixão que, nas mãos de Deus, se multiplica. Que perspectiva bonita para a gente levar para a semana. Olhar para as nossas fomes e tentar transformar em oração. Olhar para os nossos cansaços e ver ali um convite para confiar mais, para pedir ajuda. E olhar para a nossa pequenez não como um problema, mas como uma chance de oferecer o que a gente tem, né? Com generosidade. Que essa é a reflexão final, então. Qual o gesto concreto de compaixão, qual pão e peixe a gente pode oferecer hoje? Sabendo que Deus pode fazer maravilhas com isso. Exato. Que essa conversa possa ter inspirado um pouco a caminhada de quem nos ouve. Esperamos que sim. Se você gostou, deixa aí sua curtida, seu comentário, conta pra gente o que você pensou também. Isso mesmo. Até a próxima. Até lá!